Amém? Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos 10, versículo 17 ao 22. Conhecido como o texto do jovem rico. Vamos ler esse texto, ele está projetado aqui, mas se você quiser acompanhar pela sua Bíblia, também você pode acompanhar. Ao ler esse texto, eu queria que você pensasse, fosse identificando aí a atitude desse jovem. Esse jovem encontrou com Jesus, é um texto conhecido para a maioria das pessoas, e ele tem esse encontro com Jesus. Eu queria que você pensasse aí, enquanto a gente lê o texto, as atitudes dele. Como que ele agiu, como que ele se comportou ali diante, com esse encontro que ele teve com Jesus. Amém? Vamos ler juntos, diz assim, Marcos 10, 17 a 22. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aí, o que você pontua, assim, rapidamente, um de cada vez, da atitude desse jovem? O que você enxerga nele? Perdeu a oportunidade. O que mais? Ele não entendeu o que Jesus estava falando. Ele reconhecia que ele era Deus. Colocou o coração em outras coisas sem ser Deus. Ainda mais? Tinha money envolvido, claro. O amor ao dinheiro, estava dando mais valor ao dinheiro. E é isso. Eu não trouxe, assim, pontos especificamente, mas eu queria só ir meditando com você nesse texto, identificando, assim, algumas atitudes, Algumas atitudes que ele teve ao ter esse encontro com Jesus. E eu coloquei esse texto de Marcos, que ele traz algumas informações diferentes do texto em Lucas e também do texto de Mateus. E lá no versículo 17... mostra que ele foi até Jesus, ou seja, ele foi até a pessoa certa. Ele foi até a pessoa certa e ele reconhece Jesus e o chama de bom mestre, Então isso significa que havia nele uma busca, um anseio, um vazio que precisava ser preenchido. E ele tinha uma dúvida, que é uma dúvida que às vezes cerca o nosso, a cabeça do crente. Como que eu faço? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a salvação? Essa era a dúvida que ele tinha. Mas ele foi sim até a pessoa certa. A pessoa certa é Jesus. E aí o texto continua que ele correu na direção de Jesus. Significa que ele vai na direção correta também, ok? Ele vai na direção correta, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Então ele vai na direção certa. João 14, 6, que vai falar isso. Ele vai na direção certa, que é Jesus. Jesus é a nossa direção. Jesus é o caminho a Deus. Jesus é a verdade. E talvez ele vai fazer essa pergunta para Jesus, porque ele não tinha entendido, ele não tinha encontrado essa resposta em nenhum outro lugar ou em ninguém. Provavelmente ele já tinha conversado e perguntado, feito essa mesma pergunta para outros mestres, mas nenhuma dessas perguntas satisfazeram, ele não se deu por satisfeito. E muitas vezes acontece, com muitas pessoas.
As pessoas mudam de igreja, elas querem encontrar uma igreja em que elas se identificam. Às vezes a pessoa muda de religião, ela quer uma religião que faz sentido para ela. Mas o que o texto vai dizer é que, né, e a gente entende que igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, mas é Jesus. E se nós estamos procurando Jesus, nós estamos na direção certa, assim como ele estava na direção certa, ok? Então, existem algumas virtudes interessantes, comportamentos importantes que esse jovem teve, né? Então, ele vai à pessoa certa, ele vai na direção certa e ele tem uma atitude correta. O texto diz que ele foi até Jesus, correu na sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Então, ele se coloca de joelho diante de Jesus. Então, isso pode representar, sim, uma humildade, um reconhecimento de que ele era alguém superior, que Jesus era superior a ele, e mostra também que esse jovem, ele era intenso naquilo que ele fazia, ele era sincero na sua busca, ele queria realmente entender como satisfazer esses anseios. E veja que muitas pessoas parecidos com esse jovem, muitos mestres, muitos conhecedores da lei, obedientes da lei, não chega diante de Jesus com essa atitude, mas chega com Jesus com pegadinhas, chega afrontando Jesus, chega colocando armadilha para pegar Jesus em alguma questão. E quando eu falo isso, você pode se lembrar aí de alguns textos em que pessoas chegaram diante de Jesus com essa mesma intenção, não de colocar-se diante dele, mas de provocar uma situação em Jesus. Se vocês não estiverem ouvindo bem, vocês me falam, tá bom? Então, nós temos sim algo a aprender com esse jovem, ou essa atitude correta que ele teve, porque muitas vezes a gente vai até Jesus, mas não com essa atitude. A gente vai questionando, a gente vai querendo entender algumas coisas e afrontando, colocando Deus contra a parede e tendo atitudes que não é compatível com a atitude de um discípulo, de um cristão, que reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador. Então, muitas vezes a gente vem assim, com trocas, com barganhas diante de Deus. Mas, na verdade, no Evangelho de Jesus, não tem barganha. Existe apenas uma troca. Eu poderia dizer que existe quando a gente fala do Evangelho de Jesus. Para se ter a salvação, só exige uma troca: obediência. Nada mais, nada menos. Jesus vai dizer: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se a gente quer salvação, a gente tem que obedecer. Jesus não prometeu para a gente um carro do ano, dinheiro na conta, um bom emprego, uma boa condição, felicidade. Jesus não prometeu para a gente uma vida boa. Jesus não prometeu nada disso. Ele diz: se você me ama, pegue a sua cruz e siga-me. Ele quer de nós essa obediência. E o que nós teremos? A salvação. Então, era essa atitude correta. Ele teve, sim, uma atitude correta, mas uma atitude correta não salva ninguém. A atitude correta, como a gente vai ver ainda mais nesse texto, não salva ninguém. Se salvasse, talvez ele não estaria fazendo as perguntas que ele fez para Jesus. Se salvasse, ele não teria ido até Jesus para tentar entender e satisfazer o anseio da sua alma. Então, ser uma pessoa boa não é suficiente. E o texto continua, ainda no versículo 17, porque ele faz a pergunta correta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E veja que ele usa a palavra herdar, e essa palavra é interessante porque um herdeiro, ele é herdeiro naturalmente, legítimo, sem mérito. Ele não precisa ter mérito nenhum para herdar alguma coisa. Então, imaginemos que Rodolfo morra. Baixa na madeira aí, Rodolfo. Imagine que Rodolfo morra amanhã, né? Tomara que não, mas a gente não sabe. A Letícia, como filha legítima, ela tem direito a herdar toda a fortuna que ele vai deixar, que está preparando para ela, né?
ela merecendo ou não, ela é filha, é um direito dela. Então ele faz a pergunta correta. O que farei? Falei a Letícia, olha lá, ela entrou lá. Ela estava ouvindo, falou assim, deixa eu ver essa história aqui, porque eu preciso, né, me preparar melhor, para ver o que meu pai está deixando para mim de herança e tal. É isso aí. Chegou na hora certa, Letícia. Estávamos falando de você. Então, a herança é um direito natural, não tem mérito. Não interessa se o filho é, né, aquele filho rebelde, desobediente, que dá dor de cabeça, pai, mãe morreu, ele tem direito, não tem conversa. Então ele faz essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz a pergunta correta, mas a intenção dele, o conceito que ele tem da salvação está equivocado, porque ele pergunta assim, o que eu farei? Então, ele achava, e a gente vai ver mais para frente, porque ele achava que para obter a salvação, ele deveria realizar algum ato heróico, ele deveria fazer alguma coisa muito legal, muito bacana. Primeiro que esse jovem, além de jovem, ele é rico, né? Em alguns textos vai falar, Lucas, se não me engano, vai falar que ele é um príncipe, ou seja, ele é uma pessoa de influência, ele tem muito dinheiro, ele tem muitas riquezas, ele era um exemplo de conduta, como a gente vai ver mais para frente, ou seja, ele obedecia tudo, era muito obediente. Então, ele faz a pergunta assim, mas será que não está faltando alguma coisa para mim? Será que eu não estou deixando alguma coisa escapar e eu não estou sendo bom o suficiente? Então, ele começa a ter essa dúvida, então ele vai à procura de sanar qualquer buraco que possa existir na sua conduta. Só que não basta ser correto, não basta ser uma pessoa boa, não basta ser certinho, não basta fazer a pergunta correta, ter a ideia correta, porque ser salvo exige muito mais do que isso. E talvez você já, como nós já lemos o texto, você já imagina o que lhe espera, o que nos espera no final desse texto, assim como esse jovem, ele não imaginava o que esperava ele. Ele não imaginava o que poderia estar em jogo com essa conversa que ele teve com Jesus. Então, a partir dessa pergunta correta que ele faz, ele participa do diálogo correto. Afinal de contas, ele está conversando com Jesus, ele está conversando com esse mestre. E Jesus fala para ele, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Jesus pergunta para ele e fala os mandamentos, não matarás, não roubarás, e Jesus cita os mandamentos, alguns mandamentos para eles. Na resposta de Jesus, essa resposta de Jesus revela que ele o vê como mestre, que o jovem o vê como mestre, mas não como Senhor. Esse jovem vê Jesus como mestre, mas não como Senhor. Como foi dito aqui, ele perdeu a oportunidade, porque ele poderia sim perceber que Jesus era o Senhor, ele teve essa oportunidade, mas ele não aproveitou. E aí, através da resposta de Jesus, o texto de Mateus está diferente. O texto de Mateus está assim, por que você me pergunta acerca do que é bom? O texto aqui em Marcos fala, por que você me chama bom? Não muda muita coisa. A verdade é que a intensidade, né, que alguns comentários colocam, é que Jesus pergunta assim para ele, você me pede informação a respeito da vida realmente boa? Essa é a intenção da pergunta de Jesus. Você me pede informação a respeito da vida realmente boa? Como se ele já não tivesse. Ele era jovem, era rico, era influente. E aí Jesus pergunta para ele, você acha que você é bom? Talvez por ele ser rico, por ele ser um obediente à lei. E Jesus faz exatamente essa pergunta para ele de forma muito gentil, né, como sempre, de forma muito delicada. E Jesus talvez pergunta assim, você acha que você é bom e você quer ser melhor ainda? Mas talvez porque essa era a ideia que esse jovem tinha diante dos ensinos, né, de outros líderes da época. Porque eles ensinavam que a conduta era importante para a salvação.
Eles ensinavam que fazer tudo aquilo, todas as coisas boas, interferia na salvação. Mas quando eles têm esse encontro com Jesus, Jesus vai começando a colocar diante desse jovem e fazendo ele refletir acerca do que é bom e acerca da bondade. Por isso que Jesus pergunta: só existe um que é bom, que é Deus. Ninguém é bom a não ser Deus. Ou seja, você não é bom como você pensa. Você pode ser um exímio seguidor da lei, mas você não é bom. Você pode ser um crente muito top. Você pode ser um crentão, mas mesmo assim você não é bom. Só existe uma pessoa boa. E aí quando Jesus fala que só existe um que é bom, ele está falando dele também, porque ele é Deus. Ele é esse ser humano bom, cheio de bondade. Então Jesus, como mestre, porque esse jovem vai a Jesus como mestre, então Jesus começa a responder ele como mestre. E Jesus fala da lei. Jesus fala dos mandamentos da lei. E aí, ok, ele tem várias atitudes corretas, vários momentos corretos ali com Jesus. E ele mostra também que ele tem a educação religiosa correta. Ele está tirando 10 em tudo, está ticando aqui. Jesus fala para ele está gabaritando naquilo que Jesus vai falando para ele até o momento. E aí, ele tem a educação religiosa correta, porque Jesus cita os mandamentos, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não matará, não. E aí ele fala: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí você fala assim: cara, queria ser como esse jovem. Tirou 10 em tudo. Só que, quando Jesus cita os mandamentos aqui, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não engane ninguém, honra o teu pai e a tua mãe, nesse decálogo, Jesus omitiu o não cobiçarás. Provavelmente, propositalmente, mas Jesus omitiu o mandamento não cobiçarás. E aí ele diz: a tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. E aí Jesus continua, porque ele fica inquieto. Ele fica inquieto, ele não se dá por satisfeito. Ele tinha muita riqueza, mas ele tinha muita pobreza na sua alma. Se ele não tivesse esse vazio no coração, ele não estaria tendo essa conversa com Jesus. E ele não entendia ainda que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios. Amém? A salvação, ela é pela graça, pela fé. Ela não vem de obras. Então, gente, não há nada, absolutamente nada, que a gente possa fazer para conseguir melhorar a nossa salvação. Fazer no sentido, na ideia que esse jovem está conversando com Jesus, onde tem um esforço humano para conquistar a salvação, senão a obediência aos mandamentos e reconhecer que Jesus é Senhor, que Ele é o Salvador. A salvação, ela vem pela graça. Então, ele tem ali um diálogo correto com Jesus, ele tem uma educação religiosa exemplar, mas nada disso parece ser suficiente. E aí no versículo 21, vai falar que Jesus olhou para ele. Olha a reação de Jesus. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus não sente raiva. Jesus não fica nervoso. Talvez eu e você já teria perdido a paciência com ele, não é? Porque falou, já fiz. E tal coisa, já fiz também. Tudo isso aí eu já fiz. Ah, então, vai te catar. Não precisa de mim, então vai embora. E Jesus não tem raiva, não fica nervoso, não perde a paciência, não expõe, não envergonha, não ofende, não ironiza, mas Jesus ama, para mostrar para esse jovem
que ele era bom, porque ele é Deus. Ele sim é o exemplo de bondade. Porque apesar dessas colocações que ele vai fazendo, Jesus continua amando, mesmo sabendo que esse jovem, daria pouquinho, iria dizer, tá bom, muito obrigado, valeu essa conversa, mas eu vou ficar do jeito que eu estou agora, não me interessa essa oferta que você está me fazendo. E Jesus ama, porque essa é uma virtude de Jesus. Ele ama o pecador, ele ama a mim, ele ama você. Então Jesus é bom, e Jesus ama esse jovem. E Jesus identifica o problema. Ele queria entender como alcançar a salvação, como herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele como é que ele consegue isso. Lá no versículo 21, Jesus fala para ele, se identificando, e diz assim, falta uma coisa, ou falta uma parte para você. Mateus vai colocar como que ele fez essa pergunta para Jesus, o que me falta ainda? E no texto de Marcos fala que Jesus coloca, falta uma coisa para você. Jesus está identificando a questão dele. E Jesus vai colocar aqui, para esse jovem e para mim, para você, que ser discípulo exige sacrifícios. Ser discípulo de Jesus exige o sacrifício a ser tomado e decidido. Aí você vai falar assim, mas a Bíblia fala que Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Não distorce a Bíblia, tá? Quando Deus fala que Ele não quer sacrifício, Ele está dizendo que Ele quer a nossa entrega, que o nosso serviço, como era na época, o nosso sacrifício, não é Ele que importa na nossa transformação e na nossa comunhão com Deus, mas é a atitude do nosso coração. Eu sirvo porque eu sou transformado, eu sirvo porque eu sou salvo, eu sirvo porque eu sou obediente, eu sirvo, então, quando eu tenho um coração totalmente entregue a Deus, então sim, Deus vai querer o meu sacrifício. Mas se o meu coração não está entregue, o meu sacrifício não vai servir para Deus, Ele não quer, porque Ele quer primeiramente o nosso coração. Então Jesus identifica esse problema, porque para esse jovem, de repente, não era sacrifício nenhum ele fazer tudo que ele já tinha. Ele fala assim, eu faço isso desde a minha adolescência. Então, significa que não era difícil para ele obedecer todos aqueles mandamentos e ter toda a conduta que ele tinha. E aí um ponto interessante aqui que a gente deve pensar, que talvez estava na cabeça desse jovem, é que Jesus não é algo a mais que eu coloco na minha vida. Jesus não é uma adição que eu faço na minha vida. Eu conheço Jesus, mas eu faço tudo o que eu faço, eu penso tudo o que eu penso, eu acredito em tudo o que eu acredito, Jesus é só uma coisa a mais na minha vida. Talvez era essa consciência que esse jovem tinha. E na verdade, não é isso. Jesus não é uma coisa a mais que a gente vai escolher. Jesus não é mais um Deus, Jesus não é mais uma crença, não é mais um pensamento, é mais uma verdade. Não. Não é mais uma coisa. Então, Jesus não é uma adição, entende? Talvez na cabeça desse jovem, ele queria adicionar uma coisa a mais. Além da sua obediência, às leis, além de tudo que ele já fazia, ele queria, então eu posso acrescentar alguma coisa a mais aqui nessa minha vida. E aí, Jesus propõe uma mudança para ele. E qual é a mudança que Jesus propõe para ele? O texto está aqui? Vá. Podemos ler? Vá. 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 Essa é a proposta de Jesus. Então Jesus diz, vá, venda
tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando a gente começa a ler a escolha dos discípulos, principalmente alguns deles, porque a Bíblia não dá detalhes de todos, mas todos eles abriram mão de alguma coisa para seguir Jesus. Alguns deixaram de ser pescadores para seguir Jesus, abriram mão do seu trabalho, da sua profissão. Abriram mão do seu instrumento de trabalho, que era o barco, para seguir Jesus. Abriram mão de estar com a família o tempo todo, com os pais, para seguir Jesus. Mateus abriu mão também do seu trabalho, da sua posição que ele tinha de ser coletor de imposto, para ser seguidor de Jesus. Então, seguir Jesus exige sim algo que a gente precisa deixar. É uma troca. E quando Jesus propõe essa troca, essa mudança para ele, Jesus está falando dele mesmo. Porque ele deixou o céu para vir para a terra. Ele deixou o seu corpo divino, celestial, glorificado, para assumir um corpo humano, frágil, fraco. Ele deixou toda a sua glória para viver de forma muito humilde. Então, essa é a maior demonstração de amor. Então, quando Jesus faz essa pergunta para ele, essa proposta de mudança para ele, Jesus está dizendo assim: você realmente quer alcançar a vida eterna? Eu sou o único jeito de você conseguir. Então, faça como eu faço. Abre mão de tudo que você tem para você me seguir. A busca espiritual desse rapaz era genuína. Ele queria de fato, acho que o texto vai mostrar que ele realmente queria. Se ele não se importasse com a salvação, ele não estaria tendo essa conversa com Jesus. Mas ele precisava resolver o seu apego com o dinheiro. Ele precisava resolver o apego que ele tinha com as riquezas. E essas palavras de Jesus mostram que o dinheiro era o Senhor dele. Quando Jesus fala, vá, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, Jesus está mostrando para ele quem é o Senhor dele. Aonde realmente está o coração dele. E veja que com essas palavras, a gente não pode distorcer o texto bíblico que Jesus está condenando a riqueza, tá? Jesus nunca condenou a riqueza. Muito se pensa que o crente tem que ser pobre, de marré, marré, marré. Não, não tem que ser pobre. Você pode ter seus milhões, como o Rodolfo tem, que vai deixar para a Letícia. Você pode ter seus milhões, não tem problema. O que Jesus está colocando aqui, falando para ele vender o que ele tem e dar aos pobres, Jesus está falando assim, se ele está realmente disposto a desfazer disso, desapegar disso, para colocar Jesus em primeiro lugar. O problema aqui não é a riqueza na vida desse jovem, mas é o lugar que ela ocupa, que ela ocupava na vida dele. E você pode pensar, quando eu estava meditando essa palavra, eu pensei em Abraão. Por que Deus pediu Isaque? Não é porque Deus gosta de sacrifício humano, nunca gostou, e a Bíblia é muito enfática nisso. Mas Deus estava testando Abraão. Abraão queria tanto um filho, que talvez chegou o momento que ele começou a colocar esse filho no lugar de Deus. E Deus deu um presta atenção, assim, com muita gentileza, e deu um chacoalhão em Abraão e diz, me ofereça seu filho Isaque. Aquilo deve ter arrasado o coração de Abraão, com certeza. Mas com essa palavra de Deus, com esse pedido de Deus a Abraão, ele voltou e colocou Deus no lugar que é só dele e de mais ninguém, de coisa nenhuma. Então, ele diz, terá um tesouro no céu, vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Veja, ele tinha muitos tesouros.
E Jesus está falando para ele: você quer realmente um tesouro que não acaba? Você quer realmente um tesouro? Jesus não está prometendo para ele uma vida rica se ele seguir a Jesus. Jesus está falando realmente dessa riqueza celestial. Ele tinha muitas riquezas terrenas, mas ele não tinha a riqueza celestial. E Jesus propõe uma mudança para ele. E talvez Jesus está propondo essa mudança para nós, para mim, para você. O que será que existe em mim, em você, que precisa ser resolvido para que nós realmente sejamos discípulos autênticos de Jesus? Será que tem alguma coisa que está nos atrapalhando a uma entrega total a Jesus? Será que existe alguma coisa na nossa vida que está ocupando o lugar de Deus? Só para pensar por enquanto. E aí a gente vai ver a reação desse jovem, lá no versículo 22. Quando Jesus fala para ele: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. O que diz o versículo 22? Podemos ler? 1, 2, 3. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa foi a reação dele. Diante disso, ele ficou abatido, porque realmente essa fala de Jesus, quando Jesus identifica o que falta nele, ele fica abatido, porque o dinheiro era o seu verdadeiro Senhor. Na verdade, ele queria manter a vida dele exatamente como ele estava. Ele não queria mudança. Ele queria só um plus, algo a mais, para que ele pudesse ser ainda um jovem melhor. E todo mundo dissesse assim: você é o cara. Era isso que ele buscava. Então ele se achava bom, correto, mas ele amava o dinheiro. Na verdade, ele considerou a condição do discipulado imposta por Jesus como impossível. E por isso que ele fica abatido. Ele fica triste. Muito triste. Ele não imaginava que Jesus falaria isso para ele. E aí, quando a gente vai ler sobre essas reações, muitas pessoas se propõem a seguir Jesus, mas não considera o que está envolvido, o que está em jogo. E aí eu me lembro daquela fala de Jesus em Lucas 14, quando Jesus vai falar de um construtor, que quando ele vai construir uma torre, ele senta, avalia o custo que ele vai ter para construir essa torre, para que ele não comece a construção e pare no meio do caminho. E Jesus dá outro exemplo logo em seguida, de um rei que tem, digamos, 100.000 soldados, e o outro vai enfrentá-lo com 1 milhão de soldados. Ele precisa sentar e calcular para ver realmente se ele tem condição, se aquele que tem 100.000 consegue enfrentar aquele que tem 1 milhão de soldados. E Jesus dá esses dois exemplos justamente quando ele fala do preço de seguir Jesus. Diz assim: não é qualquer coisa que você adiciona na sua vida, avalie o custo disso. Se você realmente quer me seguir, pense direito, tome a decisão correta. E ainda em Lucas 14, Jesus vai falar da parábola da grande festa. Uma grande festa é dada e ele manda o convite para muitas pessoas. Só que muitos negam o convite porque tinham outras prioridades. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho um compromisso, eu tenho isso para fazer. E Jesus está colocando aqui que muitas vezes nós colocamos outras coisas como prioridade na nossa vida. E vamos falar a verdade? Quem aqui nunca condenou a atitude desse jovem? Fala a verdade. Quem aqui fala assim: gente, mas que mané, encontrou com Jesus, teve a oportunidade de ter todos os seus problemas acerca da salvação resolvida, mas ele desperdiçou
essa oportunidade. Ele não deu importância, ele não valorizou. Muitas vezes eu já fiz isso, mas que tonto. Mas verdade seja dita. Quem nunca deixou de vir na oração de quinta-feira? Porque fala assim, ai, estou tão cansado. O dia foi tão puxado hoje. Vamos lá. Eu já parei para pensar. Quem aqui nunca deixou ou já deixou de vir na escola bíblica ministerial às 5 da tarde? Não, é chegar muito cedo. Aí tem que ficar até 6h30, o culto acaba depois só 8h30. Não, estou com as pernas doendo, a semana foi cansativa, não estou legal. Quem aqui nunca deixou de ler a Bíblia ou de ter um tempo de oração porque preferiu ficar na rede social? Arrasta para cima. Arrasta para cima. Infinitamente arrasta para cima. TikTok. Os videozinhos, você passa de novo. Quando você viu, passou 1h, 1h30, 2 horas. E aí passa um dia, 2, 3, 4, 5, uma semana, 3 semanas. E você não dedicou um tempo para você ler a Bíblia, para você orar. Porque isso foi mais legal. É mais legal do que orar, é mais legal do que ler. Quem aqui nunca deixou de jejuar porque comer é muito mais gostoso? Claro, gente, jejuar é bom. Fala a verdade, gente, não sejam tímidos. Jejuar é bom? Fala a verdade, comer não é gostoso? Você fala assim, eu vou jejuar hoje. Aquele dia que você fala assim, hoje eu vou jejuar, é o dia que você sente mais fome, é ou não é? É o dia que parece que as lombrigas, até as que estavam mortas, ressuscitam. Não é verdade? Hoje eu vou jejuar. Aí você fala assim, não, amanhã, né? Porque geralmente jejua de manhã. Se amanhã eu vou jejuar. Senhor, aí você come aquele belo jantar, você se prepara psicologicamente, aí dá de manhã, o café da manhã, a pessoa que foi preparar fez exatamente aquilo que você mais gosta de comer. Só que você esqueceu de avisar ela que você ia jejuar, né? Então, gente, se você que prepara o café da manhã, se não é você e você pretende jejuar, fala para a pessoa assim, não prepara aquilo que eu gosto não, tá? Não faz aquele bolo de milho, aquele bolo de fubá, de chocolate. E às vezes a gente se demanda com esses desafios, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, não é fácil. Claro que não é fácil. Não é fácil para o nosso corpo, para o nosso paladar, mas para o nosso espírito, sim, o nosso espírito é renovado. Então, muitas vezes, a gente julga esse jovem ou julga outras atitudes, mas quem nunca? Quem nunca deixou de vir no culto, às vezes de domingo, porque preferiu ficar em casa, sentado, assistindo a TV, tão mais prático, tão mais fácil? Claro que é. Ou porque estava gostoso, um churrasco com a família. A não ser que, não estou falando você que está impossibilitado porque está doente, não é essa a condição. Mas a gente precisa muitas vezes rever o lugar de Deus na nossa vida, nas pequenas coisas, de ter realmente esse compromisso com a palavra de Deus e com Deus. E veja o que aconteceu com esse jovem. A reação dele, ficou abatido e afastou-se triste. É isso que acontece quando a gente não corresponde ao chamado de Jesus. A gente se afasta. A gente fica cada vez mais frio espiritualmente. A gente se afasta. E aí, quanto mais distante de Deus a gente fica, mais a tristeza pode tomar conta do nosso coração. Mais a angústia, mais a gente fica abatido. Porque Jesus, ele é a fonte de vida. Amém? Então, se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, seria: que parte falta para você? Se esse encontro fosse entre você e Jesus hoje, e você tivesse esse diálogo com Jesus, o que estaria faltando? O que Jesus teria dito para você? Falta-te uma coisa. Falta uma coisa para você. O que você precisa vender? O que você precisa desfazer? Algo que desagrada a Deus,
Será que a gente vai identificar pelo Espírito Santo algo que nos atrapalha? Ou a gente vai fingir demência espiritual, fingir que está tudo bem, vida que segue, Jesus é só mais uma adição na minha vida e vamos embora? Quem sabe reagir como esse jovem que se afasta triste. E aí, muitas vezes a gente não ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E aí você pode perguntar, mas o que significa amar a Deus acima de todas as coisas? Na prática, o que é? É fazer o que Ele fez. Deus nos amou tanto que Ele abriu mão de tudo por você e por mim. Ele abriu mão de tudo por mim e por você. Então, o mínimo que Deus espera de mim é que eu também seja capaz de abrir mão de tudo que pode ocupar o lugar dele na minha vida. O mínimo que Deus espera de mim e de você é que a gente esteja disposto até morrer por ele, se for preciso, assim como ele morreu por mim e por você.